Commence? Ok. On va commencer. Si vous voulez, on va lire Galates chapitre 1, les versets 11 à 24. C'est un peu long, mais c'est le passage qu'on va voir ce soir, donc il faut le lire entier. Então, nós gostaríamos de ler Excuse-moi. no capítulo 1 de Gálatas, do versículo 11 até o versículo 24. É um pouco longo, mas é o que nós vamos falar hoje à noite. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Ao contrário, eu recebi de Jesus Cristo por revelação. Vocês ouviram qual foi meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência as igrejas de Deus, procurando destruí-la. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu anunciasse entre os gentios. Não consultei pessoa alguma, tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim. Mas de imediato parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois de 3 anos, subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente, e estive com ele 15 dias. Não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Quanto ao que lhes escrevo, afirmo diante de Deus que não minto. A seguir, fui para as regiões da Síria e da Sicília. Eu não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judeia que estão em Cristo. Apenas ouviam dizer, aquele que antes nos perseguia, agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir. E glorificavam a Deus por minha causa. Amen. Amém. Paul défend, dans ce passage, Paul défend son apostolat. Nessa passagem, Paulo defende seu apostolado. Ce passage, il commence ici au chapitre 1, verset 11, Essa passagem começa no capítulo 1, no versículo 11, et il va jusqu'au chapitre 2, verset 10. e vai justamente até o capítulo 2, versículo 10. Et après, c'est le conflit, si vous voulez, avec Pierre. E depois vocês observam que foi o conflito com Pedro. Mais d'abord, Paul, il était accusé d'être un faux apôtre, Primeiro, Paulo ele foi acusado de ser um falso apóstolo, ou que son évangile, il était incomplet. ou que o seu evangelho era incompleto. On disait que c'était un évangile qu'il avait reçu de deuxième main, Diziam que era um evangelho que foi recebido de uma segunda mão, et que c'était pas un véritable que évangile. não era um verdadeiro evangelho. Et en gros, d'une certaine manière, il remettait en question son message et qui il était. Então, de uma certa maneira, colocava-se em questão a sua mensagem e quem ele era. Alors, dans un premier temps, ici, l'apôtre Paul va défendre son apostolat Então, no primeiro tempo aqui, o apóstolo Paulo vai defender o seu apostolado et la manière dont il a reçu le message. e a maneira que ele recebeu a mensagem. Ça, c'est la partie qu'on vient de lire. E essa parte que nós acabamos de ler. Et chapitre 2, versets 1 à 10, E no capítulo 2, versículo 1 a 10, il va faire la démonstration ele vai fazer a demonstração que son message, il était le même que celui des apôtres. que a sua mensagem é a mesma mensagem dos apóstolos. Et que les apôtres ont reconnu et accepté son message. E que os apóstolos reconheceram e aceitaram a sua mensagem. Donc, d'un côté, que son message était une révélation, Então, de um lado, a sua mensagem era uma revelação, et d'un autre côté, que les apôtres reconnaissaient la véracité e de um de ce outro message. lado, que os apóstolos reconheciam a veracidade da sua mensagem. Donc, Paul fait ici, il fait un récit autobiographique. Então, aqui Paulo ele faz uma narração autobiográfica. Dans les versets que je viens de mentionner, de 1:11 à 2:21. Nos versículos que eu estava mencionando, versículo 11 até o 21. 2:21. Até o versículo, capítulo 1, versículo 11, até o capítulo 2,
até o versículo 21. Oui, cette partie se divise, ça se divise en 3 parties. Então essa parte se divide em 3 partes. Je vous donne ça rapidement comme une structure un peu. Eu vou dar isso a vocês rapidamente como uma estrutura. Les versets 1, 11 à 1, 24, É versículo 1, 11 a 24. Paul parle de son expérience chrétienne Paulo fala da sua experiência cristã et sa première rencontre avec les responsables de Jérusalem. e o seu primeiro encontro com os responsáveis de Jerusalém. Dans une deuxième partie, Numa segunda parte, chapitre 2, versets 1 à 10, capítulo 2, versículo 1 a 10, il parle de la rencontre 14 ans plus tard ele fala do seu encontro 14 anos mais tarde entre Paul et les responsables de Jérusalem. entre Paulo e os responsáveis de Jerusalém. Dans une troisième partie E na de ce terceira passage, parte dessa passagem, il parle de la confrontation qui aboutit à la déclaration centrale de la justification fala par la foi. desse confronto que termina com uma revelação de fé. La déclaration centrale de la justification par la foi. Termina com uma declaração central da justificação pela fé. Donc les chapitres 1 et 2 établissent un contexte historique Então, o capítulo 1 e o 2 estabelece um contexto histórico pour le contenu théologique para du chapitre 3 et 4. para um conteúdo teológico do capítulo 3 e 4. Et après ça, E depois disso, les chapitres 3 et 4 aboutissent au résultat éthique. o capítulo 3 e o capítulo 4 termina no resultado ético. Chapitres 5 et 6. E o capítulo 5 e 6, Voilà. Donc il y a une structure. é isso, há uma estrutura. Ce que Paul est en train de faire, de ce qu'on est en train de voir, Então, o que Paulo está fazendo, o que nós estamos vendo, c'est de défendre son é ministère de defender o seu ministério et l'évangile qu'il prêche. e o evangelho que ele prega. Dans un deuxième temps, il y a une partie théologique. E num segundo momento, há uma parte teológica. Et comme il y a toujours une partie pratique, Sempre, como há uma parte prática, la théologie, ça va toujours avec une partie pratique. a teologia sempre vai com uma parte prática. Hein? Les chapitres 5 et 6 parlent de la question éthique, pratique. Capítulo 5, capítulo 6 fala da parte prática, da parte ética. Ça, c'est quelque chose qui est fondamental dans toutes les épîtres. E isso é algo fundamental em todas as epístolas. On le voit, les épîtres où c'est le plus évident, c'est Éphésiens et Romains. As epístolas mais evidentes são Efésios e Romanos. Par exemple, vous avez une partie théologique dans Romains, de 1 à 11. Por exemplo, há uma parte teológica em Romanos capítulo 1 até o capítulo 11. Et à partir du chapitre 12, il y a une partie pratique. E a partir do capítulo 12 há uma parte prática. Et dans Éphésiens, c'est la même chose, Et les 3 Ephésios- premiers chapitres. Efésios é a mesma coisa nos 3 primeiros capítulos. Les 3 premiers chapitres sont théologiques Os primeiros 3 capítulos são capítulos teológicos et les chapitres 4 à 6 sont des pratiques éthiques. e capítulo 4 até o versículo 6, capítulos práticos de Et ética. d'ailleurs, dans ces deux livres, la parole charnière est la même. Além do mais, a palavra central é a mesma nesses dois Sim. livros. De ces deux livres. Mais c'était juste c'était juste pour démontrer que il n'y a pas juste une question de théologie. Então, é somente para demonstrar que não há somente uma questão teológica. Il y a une question pratique. Há uma questão prática. La vie chrétienne, c'est pas juste de la théologie et de la connaissance. A vida cristã não é somente uma vida teológica, um conhecimento. Ce qui est important, c'est la mise en pratique de la théologie. E o que é importante é colocar em prática o que nós aprendemos de teologia. Avoir de la connaissance sur les choses, Ter conhecimento sobre as coisas, si ça implique pas une façon de vivre, se não implica uma maneira de viver, ça sert à rien. isso não serve a nada. C'est une connaissance stérile. É um conhecimento estéril. Mais l'apôtre Paul, il va appuyer sur justement cette réalité-là. Então, o apóstolo Paulo, exatamente, ele vai se apoiar nessa realidade. Parce qu'il va prêcher le message de la grâce Porque ele vai pregar o evangelho da graça. et le message de la justification A par la foi. mensagem da justificação pela fé. Ce message de la grâce et de la justification par la foi, il doit produire quelque chose dans nos vies. Essa mensagem de graça e de justificação pela fé vai produzir algo na nossa vida. C'est le chapitre 5 et le chapitre 6. É o capítulo 5 e versículo 6. Donc, dans les versets 11 à 24 ici, Então, no versículo 11 até o 24 aqui, l'apôtre Paul, il va lier ensemble son appel et l'évangile. o apóstolo Paulo vai
ligar juntos a sua chamada e o evangelho. Il n'est pas simplement en train de défendre son apostolat Ele não está simplesmente defendendo o seu apostolado ou son évangile. ou o seu evangelho. Mais le point peut-être le plus essentiel de ce passage, Mas o ponto talvez essencial dessa passagem, c'est qu'il va montrer que ce qui lui est arrivé, c'est une grâce. o que ele vai mostrar, o que aconteceu a ele foi uma graça. Et c'est quelque chose qu'on peut-être on voit pas au premier abord. É uma coisa que talvez nós, no primeiro momento, nós não vemos. Mais si vous lisez et que vous réfléchissez au passage, Mas se vocês lerem e refletirem na passagem, ce passage, il est centralisé autour de la grâce de Dieu. essa passagem está centralizada em volta da graça de Deus. Qui était Paul? Quem era Paulo? Paul, c'était un assassin. Paulo, ele era um assassino. C'était un meurtrier. Ele era um assassino. Lui-même, il le dit. Ele mesmo disse. Il y a plusieurs versets dans les Actes des Apôtres ou dans d'autres épîtres. Há vários versículos nos Atos dos Apóstolos ou em outros capítulos, outras epístolas. Où Paul lui-même le dit. E Paulo mesmo diz. Il dit qu'il était un meurtrier. Ele diz que ele era um assassino. Qu'il a persécuté l'Église. Que ele perseguia a igreja. Et ici dans ce passage, il dit j'ai ravagé l'Église. Aqui nessa passagem diz que ele voulait détruire l'Église. Ele queria destruir a igreja. Et c'était son objectif. Esse era seu objetivo. Donc cet homme, il y avait rien qui le prédisposait. Então esse homem não havia nada como predisposto, né? Hein? Il y avait rien qui faisait, qui le préparait à être ce qu'il est devenu. Não havia nada que tinha ali preparado para que ele se tornasse assim. Quand il est sur le chemin de Damas, dans Actes chapitre 9, quando ele estava no caminho de Damasco, em Atos capítulo 9, et quand le Seigneur se révèle à lui, e quando o Senhor se revela a ele, c'est pas parce qu'il a des bonnes dispositions, não é porque ele tem boas disposições, mais c'est par la grâce de Dieu. Mas é pela graça de Deus. Lui, il va à Damas pour détruire l'Église, Ele vai a Damasco para destruir a igreja, pour combattre les chrétiens, les mettre en prison. para combater contra os cristãos, colocá-los nas prisões. Et l'apôtre Paul, ce qu'il fait, il le fait en connaissance de cause. O que apóstolo Paulo fez? Ele fez conhecimento de causa. Il connaît l'évangile. Ele conhece o evangelho. Parce qu'il a entendu Porque ele l'évangile. escutou sobre o evangelho. S'il a jeté partout à Jérusalem et en Judée des gens en prison, Se ele colocasse por todos os lugares, em Jerusalém e em outros, pessoas nas prisões, il a sûrement entendu l'évangile. então isso, certamente, ele ouvia sobre o evangelho. Les gens qu'il a persécutés lui ont sûrement témoigné As l'évangile. pessoas que ele perseguia, com certeza, falavam a ele do evangelho. Étienne, Etienne, le premier martyr de o l'Église, primeiro mártir da igreja, dans Actes chapitre 7, em Atos, no capítulo 7, il témoigne. ele testemunha. Tout le chapitre 7, c'est un long témoignage de l'évangile. Todo o capítulo 7 é longo testemunho do evangelho. Il commence longtemps avant Jésus, son récit. E ele começa a sua narração muito além de Jesus, muito antes de Jesus. Et il remonte l'histoire jusqu'à Ele Jésus-Christ. retorna toda uma história até Jesus Cristo. Et puis, il témoigne. Ele testemunha. Hein? Il témoigne de qui est Ele Jésus-Christ. testemunha de quem é Jesus Cristo. Et qu'est-ce qu'il dit? E o que À un que ele moment diz? donné, il dit, je vois les cieux ouverts. E ele diz num certo momento, eu vejo os céus abertos. Et le Fils de l'homme assis à la droite de E Dieu. o Filho do Homem sentado à direita de Deus. Les pharisiens, ils ont bien compris qu'il parlait de Jésus. E os fariseus bem compreenderam que ele falava de Jesus. C'est là qu'ils l'ont lapidé. E foi lá que eles o apedrejavam. En fait, la vision de Étienne à ce moment-là, Na visão de Etienne, neste momento, elle correspond à Daniel chapitre 7, ela versets 14 et 15, corresponde a Daniel no capítulo 7, versículo 15. où on voit le Fils de l'homme Onde se via o Filho do Homem, qui vient et à qui il est donné l'autorité. que vem e a quem foi dado toda a autoridade. Mais imaginez pour un juif de l'époque, Mas imaginem, para judeu da época, dire que quelqu'un qui a été crucifié dizer que alguém que foi crucificado et maintenant
assis sur un trône, e que agora está sentado num trono, à la droite de Dieu, à direita de Deus, c'était un blasphème total. isso é uma blasfêmia total. Pourquoi? Parce que la loi disait maudit quiconque est pendu au bois. Porque a lei dizia, maldito aquele que é pendurado no madeiro. Alors pour un juif, pour un juif religieux, Então, para um judeu religioso, dire que quelqu'un qui est maudit de Dieu est assis sur le trône, dizer que alguém que é maldito de Deus está sentado no trono, c'est un blasphème total. essa é uma blasfêmia total. Et pourtant, c'est ce que les chrétiens prêchaient. Portanto, era isso que os cristãos pregavam. Et donc l'apôtre Paul, il pouvait pas l'accepter ça. Então, o apóstolo Paulo, ele não poderia aceitar isso. C'est dire que maintenant, celui qui est mort sur une croix, Dizer agora que aquele que morreu sobre uma cruz, celui qui est maudit de Dieu, aquele que é maldito de Deus, c'est en son nom qu'on peut se tenir debout devant Dieu. e que em seu nome nós podemos nos colocar de ajoelhos diante de Deus, C'était pour eux une contradiction totale. para eles era uma contradição total. Et pour eux, dire qu'un crucifié E para eles dizer que alguém crucificado, pouvait prendre la place de la loi, que pode tomar o lugar da lei, c'était aussi la pire des blasphèmes. também era a pior das blasfêmias. Donc l'apôtre Paul, il a fallu quelque chose d'extraordinaire pour sa conversion. Então, para o apóstolo Paulo, é necessário que acontecesse algo extraordinário para a sua conversão. Il dit que dans les premiers versets, il dit qu'il a reçu l'évangile. Nos primeiros versículos ele diz que ele recebeu o evangelho. L'évangile, c'est pas quelque chose qu'on lui a exposé. O evangelho não foi algo que foi exposto a ele. Il a peut-être entendu, un petit peu comme je le disais tout à l'heure, Talvez ele ouviu, como eu acabei de dizer agora há pouco, ele ouviu sobre o evangelho. mais l'évangile tel que lui le comprenait, Mas o evangelho, como era necessário que ele compreendesse, c'est une révélation que Dieu lui avait donnée. foi uma revelação que Deus deu a ele. Vous savez, l'apôtre Paul, il était capable de dire mon évangile. Você sabe que o apóstolo Paulo ele era capaz de dizer meu evangelho. Il disait pas l'évangile de Jésus-Christ uniquement, Ele não somente dizia o evangelho de Jesus Cristo, mais il pouvait dire mon évangile. mas ele poderia dizer meu evangelho, Parce que c'était l'évangile que lui il prêchait. porque era o evangelho que ele pregava. Bien sûr, c'était l'évangile de Jésus-Christ. Certamente é o evangelho de Jesus Il Cristo. emploie cette expression plusieurs fois dans Mais l'Épître aux Romains, par exemple. Mas ele emprega essa expressão diversas vezes. Por exemplo, na Epístola de Romanos, Chapitre 16, verset no 25. versículo 16 e no versículo 25. À celui, je vais le lire en français, comme ça tu peux le chercher. À celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi. 16, versículo 25. Ou tu peux dire autre Ora, verset. aquele que tem poder para confirmá-los pelo meu evangelho e pela proclamação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do ministério oculto nos tempos passados, mas agora revelado e dado a conhecer pelas escrituras proféticas, por ordem do Deus eterno, para que todas as nações venham a crer nele e a obedecer-lhe. Sim, ao único Deus, sábio, seja dada glória para todos sempre, por meio de Jesus Cristo. Amém. Ok, cet évangile qui dit mon évangile, bien sûr c'est l'évangile de Dieu. Esse evangelho que ele diz aqui, meu evangelho, Et ces certamente é o evangelho de Deus. Ces paroles, ce sont les paroles de Dieu. Essas palavras são palavras de Deus. Mais lui, il les a reçues sans aucun intermédiaire. Mas ele recebeu Humain. sem nenhum intermediário humano. Donc, Paul, il n'est pas en train de se justifier par rapport aux pharisiens, aux judaïsants. Paulo ele não está se justificando com os judaizantes. Il n'est pas non plus seulement en train de défendre son apostolat. Ele não está somente aqui também defendendo o seu Bien apostolado. sûr, et oui, il le défend d'une certaine manière. Sim, de uma certa maneira ele defende. Mais il fait autre chose. Mas ele faz outra coisa. Il démontre que c'est par la grâce de Dieu Ele demonstra que é pela graça de Deus que Dieu lui a révélé cet que évangile. Deus o revelou esse evangelho. Il n'y avait rien qui le disposait à avoir cette révélation. Não havia nada que o colocava em disposição para ter essa revelação.
il était un persécuteur de l'Église. Ele era um perseguidor da Vous igreja. voyez, l'apôtre Paul, il expose la véracité de son évangile, comment il a reçu, Vocês já viram como ele expõe como ele recebeu o evangelho? mais en même temps, il expose que c'est une grâce que Dieu lui a fait. Mas ao mesmo tempo ele expõe que é uma graça que Deus o fez. Le thème de ce livre-là, de cette épître, de cette lettre, O tema dessa epístola, dessa carta, hein, qu'est-ce que c'est? qual é? L'évangile, c'est un évangile de grâce. O evangelho é um evangelho de graça. Donc l'apôtre Paul, même quand il veut attester que son évangile, il est de Dieu, O apóstolo Paulo, mesmo quando ele quer atestar que seu evangelho ele é de Deus, que son apostolat est de Dieu, que seu apostolado é de Deus, la chose qu'il met en évidence, a coisa que ele coloca em evidência c'est que c'est par grâce qu'il a reçu. é que é por graça que ele recebeu. Je vous dis, dans ce livre, la grâce, elle est partout. Então eu quero dizer aqui que neste livro a graça está em todo lado. Et des fois, c'est vrai qu'on le lit, puis on réalise pas. É verdade que às vezes nós lendo, nós não compreendemos aqui, Mais elle est partout. mas ela está aqui em todos os Donc, lugares. il dit, car verset 12, je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme. Então ele diz lá no versículo 12, não recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Mais par une révélation de Jésus-Christ. Foi pela uma revelação de Jesus Cristo. Hein, le mot, c'est le mot apocalypsis. A palavra aqui é Apocalipse. C'est le mot qui a donné dans Apocalypse. É a palavra que foi dada ao nome do livro, Apocalipse. Et souvent, quand on entend ce mot apocalypse, Frequentemente, quando nós escutamos essa palavra, Apocalipse, on pense à des catastrophes, nós pensamos em catástrofes, à la fin du monde. fim do mundo. On entend toujours, ah, c'est l'apocalypse, la Aí, fin du monde. nós sempre ouvimos, isso é um apocalipse, é o fim do mundo. Le dernier livre de la Bible, en portugais, c'est Révélation, non? Le dernier livre de la Bible, en portugais, c'est No Révélation. último livro da Bíblia, Apocalipse, né? A palavra é revelação. Hein? Mais en français, le livre, il s'appelle Apocalypse. Mas em francês, a palavra se chama Apocalipse. Hein? Donc, quand on parle d'Apocalypse, il semble toujours qu'on parle d'une catastrophe. Quando nós falamos de Apocalipse, parece que sempre a gente está falando de catástrofe. Mais le mot Apocalypse, il veut dire de dévoiler. Mas a palavra Apocalipse significa dizer desvendar. C'est comme enlever le voile. É como se tirasse o véu. Imaginez que la tablette soit recouverte Imagine que esse tablet está recoberto avec une serviette, une nappe, com uma toalha, um pano, et je l'enlève. e eu tiro. C'est une révélation. Isso é uma revelação. C'est un dévoilement. É desvendar. On enlève le voile. Nós tiramos o C'est véu. ça que ça veut dire. É isso que quer dizer. La révélation de Jésus-Christ, c'est ça. A revelação de Jesus Cristo é isso. Hein? Il ne voyait pas, il était aveugle. Ele não via, ele era cego. Et Dieu a enlevé le voile qu'il y avait sur ses E yeux. Deus tirou o véu que estava sobre os seus olhos. Mais ce qui est intéressant dans ce passage, Mas o que é interessante nessa passagem, il parle d'une révélation de Jésus-Christ. ele fala de uma revelação de Jesus Cristo. Il y a une ambiguïté là, dans le grec. Há uma ambiguidade aqui no grego. Pour savoir, est-ce que Jésus-Christ est celui qui révèle Para saber, Jesus Cristo é aquele que revela ou est-ce que c'est celui qui est révélé? ou é aquele que é revelado? C'est impossible à savoir. É impossível de saber. Donc beaucoup de commentateurs disent Paul il a fait exprès. Muitos comentários dizem que Paulo fez de propósito. Hein? Il a donné un double sens. Ele deu aqui duplo sentido. Jésus, il est à la fois celui qui révèle, Jesus, às vezes, ele é aquele que revela, mais il est en même temps la révélation elle-même. mas, ao mesmo tempo, ele é a revelação nela mesma. Et on va juste lire un verset dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 1 et verset 2. Vamos ler justamente Hebreus, capítulo 1, versículo 2. Jésus, il est le contenu de toute révélation. Jesus, ele é o conteúdo de todas as revelações. Vouloir connaître Dieu, Querer conhecer a Deus
c'est connaître Jésus-Christ. é conhecer a Jesus Cristo. C'est par Jésus-Christ É qu'on connaît por Dieu. Jesus Cristo que nós conhecemos a Deus. Tout ce que Dieu nous révèle, Tudo que Deus nos revela, depuis le début, desde o início, Dieu nous le révèle par Deus Jésus-Christ. nos revela por Jesus Cristo. Et Hébreux- Hébreux chapitre 1, verset 2. Hebreus capítulo 1, versículo 2. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Ce verset nous dit que Dieu, le Père, nous a parlé par le Fils. Esse versículo nos diz que Deus, o Pai, nos falou pelo Filho. Mais c'est pas, le grec dit pas par le Fils. Mas o grego não diz pelo Filho. Il nous dit qu'il nous a parlé en Fils. Ele nos diz assim, ele nos falou no Filho. Hein? C'est difficile à comprendre ce que ça veut dire. Isso que é difícil de compreender o que isso quer dizer. Mais ce que moi je comprends en tout Mas, cas, em todo caso, o que eu compreendo, ce que ce passage nous dit que le message, c'est Jésus-Christ. a passagem nos diz que a mensagem, ela é Jesus Cristo. Dieu nous a parlé dans le Fils. Deus nos falou no Filho. Et Dieu, quand il parle, c'est toujours dans le E Fils. quando Deus nos fala, é sempre no Filho. C'est lui le message. Ele é a mensagem. Et il n'y a pas d'autre message que lui. Não há outra mensagem que não seja ele. Et l'apôtre Paul, il a connu Christ. E o apóstolo Paulo, ele conheceu Cristo. Et plus loin, Mais longe, au verset 16, no versículo 16, il dit de révéler à moi son Fils, de revelar a mim seu Filho, afin que je l'annonce parmi les païens. a fim que eu anuncie para todos os gentios. Hein? Le but de Dieu, c'est de révéler à nous son Fils. O objetivo de Deus é revelar a nós o seu Et Filho. dans l'épître aux Éphésiens, l'apôtre Paul parle d'apprendre Christ. Na Epístola de Efésios, o apóstolo Paulo nos fala de aprender Apprendre Christ. de Cristo. La révélation, c'est ça. A revelação é isso, C'est apprendre Christ. é aprender Cristo. Dans nos vies chrétiennes, on peut connaître le Na Seigneur nossa vida cristã, nós podemos conhecer o d'une Senhor manière complètement extérieure. de uma maneira completamente exterior. Mais la révélation dont Paul parle, Mas a revelação pela qual Paulo fala c'est pas juste une rencontre sur le chemin de Damas, não é justamente só uma revelação no caminho de Damasco, mais c'est une révélation intérieure. mas é uma revelação interior. Paul, par sa marche avec Dieu, il a appris Christ. Paulo, na sua caminhada com Deus, ele aprendeu de E- Cristo. Nous aussi, nous devons apprendre Christ. Nós devemos aprender de Cristo. Apprendre Christ, c'est apprendre l'obéissance. Aprender de Cristo é aprender a obedecer. Apprendre Christ, c'est apprendre à se soumettre à lui. Aprender de Cristo é aprender a se submeter a Ele. C'est autre chose que d'avoir une information sur lui. É outra coisa do que somente ter uma informação sobre Ele. Le but du Saint-Esprit, Então, o objetivo do Espírito Santo c'est de nous apprendre Christ. é nos aprender de Cristo. Regardez, Jésus, il est venu pourquoi? Olhem que Jesus ele veio Il est para venu nous quê? révéler le Père. Ele veio Pour nous révéler le para Père. nos revelar o Pai. Hein? Qu'est-ce qu'il fait? Et quel est le rôle du Qual Saint-Esprit? é o papel do Espírito Santo? Hein? Le Saint-Esprit, son but, c'est révéler le Fils. O papel do Espírito Santo é revelar seu Filho, De nous apprendre Christ. de nos aprender de Cristo. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous dit. Et Il il- avait appris Christ. É isso que o apóstolo Paulo aqui nos diz, de aprender de Cristo. Donc, Jésus, il est d'abord le moyen de la révélation, Então, primeiro, Jesus, ele é o meio da revelação, mais il est aussi la substance de cette mas révélation. também ele é a substância dessa revelação. Le christianisme, là, l'évangile, O cristianismo, o evangelho, c'est une révélation intérieure de Jésus-Christ. é uma revelação interior de Jesus Cristo. C'est pas avoir de l'information sur Jésus-Christ. Não é ter informações de Jesus Il y a des Cristo. millions de gens dans le monde qui ont de l'information sur Há Jésus-Christ. milhões de pessoas no mundo que têm informações sobre Jesus Cristo. Mais ça fait pas de ces millions de gens des croyants. Mas isso não faz esses milhões de pessoas crentes. C'est une révélation de Jésus-Christ qui fait de nous É des croyants. uma revelação de Jesus Cristo que nos faz ser crentes. Et cette révélation-là, c'est une grâce de la E part essa de Dieu. revelação é uma graça da parte de Deus. Donc, l'apôtre Paul, il montre dans les versets 13-14
Então, o apóstolo Paulo lhe mostra no versículo 13 e 14. Il veut montrer que la façon dont lui il a reçu l'évangile est complètement différente de la manière dont les rabbins étaient formés. Então, ele mostra aqui nessa passagem que a maneira que o evangelho foi a ele apresentado é muito diferente da maneira que foi apresentado para os rabinos e os judaísmos. Dans le judaïsme, c'était un apprentissage, une mémorisation. O judaísmo é uma aprendizagem, é uma memorização. Il fallait mémoriser les Écritures. Era necessário memorizar as escrituras. Et ça demandait beaucoup d'efforts Isso pedia muito esforço pour apprendre, para aprender, pour connaître, pour étudier. para conhecer, para estudar. Mais ce que l'apôtre Paul dit, Mas o que o apóstolo Paulo diz, il dit que c'est par une révélation de ele Jésus-Christ. recebeu por uma revelação de Jesus Cristo. Donc, son zèle, le zèle que l'apôtre Paul avait à cause de sa foi, de son judaïsme, Então, o zelo que ele tinha Ça a do fait de- evangelho por causa do judaísmo, ça a fait de lui un persécuteur de l'Église. esse zelo do judaísmo fez dele um perseguidor da igreja. Et ça nous montre quand même quelque chose d'important. Isso também nos mostra algo importante. Ce que le légalisme produit en nous. O que o legalismo produz em nós? En tout cas, ce que le légalisme a produit en lui. Em todo caso, o que o legalismo produziu nele? Ce que Paul a fait, O que Paulo fez? persécuter l'Église, Ele perseguia a igreja. c'était le résultat de ce qu'il croyait. Era o resultado de algo que ele acreditava. Il croyait quelque chose, Ele acreditava em alguma coisa. et ce qu'il croyait, il a mis en pratique, il a persécuté les Então, chrétiens. aquilo que ele acreditava, ele colocava em prática. E É. ele perseguia os cristãos. Il était plus porté à défendre une religion Então, ele estava mais levando uma religião que finalement à défendre Dieu. do que finalmente defender a Deus. Il défendait des traditions. Ele defendia as tradições. Parce qu'il y a bien d'autres qui étaient des gens zélés pour la loi Porque havia outros que eles eram zelosos da lei et qui ont reconnu le Messie de suite. e que imediatamente eles reconheceram o Messias. Parce qu'ils avaient une piété. Porque eles tinham uma piedade. Sûrement que Paul avait aussi une piété. Certamente Paulo também tinha piedade, Mais son légalisme l'a aveuglé. mas o legalismo cegou. Et son légalisme a fait de lui Então le persécuteur de l'Église. o seu legalismo fez dele um perseguidor da igreja. Non, ça ne veut pas dire que la loi en elle-même, elle est mauvaise. Isso não quer dizer que a lei, nela mesma, ela é ruim. Mais c'est le cœur de l'homme qui est mauvais. Mas é o coração do homem que é ruim. C'est l'homme qui est mauvais. L'apôtre Paul, il va l'exposer plus loin. O homem que é ruim. E mais tarde, mais longe, o apóstolo Paulo ele vai expor isso. C'est nous qui sommes mauvais. Nós que somos ruins. Mais, et la loi ne fait que mettre ça en évidence. E a lei, ela coloca isso em evidência. Le problème, c'est que la loi, elle n'a pas été donnée pour améliorer l'homme. O problema é que a lei ela não foi dada para melhorar o homem. L'apôtre Paul, il va le dire au chapitre 3 et 4. O apóstolo Paulo vai dizer isso no capítulo 3 e 4. La loi, elle est venue pour mettre en évidence ce que nous sommes, des pécheurs. A lei veio para nos mostrar em evidência o que nós somos, pecadores. Dans l'épître aux Romains, c'est la même chose, on le voit. A epístola em Romanos é a mesma coisa, nós vemos isso lá. Comment on a fait pour connaître le péché, il dit Paul aux Romains. Lá em Romanos, Paulo diz como nós podemos fazer para conhecer o pecado. Quand la Bible dit tu ne convoiteras pas, Quando a Bíblia diz não cobices et que tu convoites, e que você cobiça, qu'est-ce qu'elle fait la loi? o que faz a lei? Elle met en évidence ton péché. Ela coloca em evidência o teu pecado. Et en définitive, parce qu'elle met en évidence ton péché, elle te condamne à la loi. Definitivamente, porque ela coloca em evidência o teu pecado, a lei te condena. Alors d'une certaine manière, si on retourne à la loi, on retourne à une condamnation. Então, de uma certa maneira, se nós retornarmos à lei, nós retornamos a uma condenação. Parce que la loi n'a pas été donnée pour nous justifier, Porque a lei ela não foi dada para nos ni justificar, pour nous rendre meilleurs. nem para nos tornar melhores. Elle était donnée pour montrer qui nous sommes. Ela foi dada para mostrar quem nós somos. Afin, Paul le dit dans Galates, afin de nous amener à Christ. E no fim, em Gálatas, Paulo diz, a fim de nos levar a Cristo. Donc, mais on voit que chez Paul, ça a produit en lui d'être un persécuteur. Então, nós vemos que em Paulo fez nele um perseguidor. Donc, son zèle l'a amené à persécuter les croyants. Então, seu zelo levou a perseguir os cristãos. Les versets
au verset 13, No versículo 13, il parle de comment il a persécuté et ravagé l'église de Dieu. ele diz como ele perseguia com raiva, com violência a igreja de Deus. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il parle de l'église de Dieu. O que é interessante é que ele fala aqui da igreja de Deus. Le mot église, vous le savez déjà sûrement, c'est le mot ecclésia. Vocês com certeza já sabem que a palavra igreja é eclésia. Hein? Ce mot ecclésia, il est utilisé dans l'Ancien Testament, Essa palavra eclésia ela é utilizada no Antigo Testamento, l'Ancien Testament grec. no Antigo Testamento em grego. Je reviens juste en arrière 2 secondes. Eu vou somente atrás por um segundo, voltar em um segundo. À l'époque intertestamentaire, Na época intertestamentária, on va dire 100 ou 200 ans avant la venue de Jean-Baptiste et de nós Jésus, podemos dizer 100 a 200 anos antes da vinda de João Batista, la Bible hébraïque a été traduite à Alexandrie par des rabbins. a Bíblia hebraica foi traduzida em Alexandria por rabinos. Hein? Cette Bible, on l'a appelée la Septante. Essa Bíblia nós já chamamos de Septuaginta. Hein? 70. Isso quer dizer 70. Hein? Je ne rentre pas dans le détail du pourquoi, c'est pas grave. Eu não vou entrar no detalhe, né, do porquê, isso não é grave isso. Surtout que c'est peut-être plus une légende qu'autre chose. C'est peut-être même une légende, cette histoire. Mais... Talvez até essa história é uma lenda. Si, c'est vrai. Sim, sempre. Vas-y. Sim, é verdade. Donc, cette histoire de la Septante, Então, essa história da Septuaginta, quand Jésus parle, les apôtres citent la Bible. quando Jesus Dans le Nouveau fala, no Novo Testamento, Jesus fala, ele cita a Bíblia. Hein? La Bible, c'est la Septante. Então, a Bíblia é a Septuaginta. Dans le Nouveau Testament est écrit en grec. O Novo Testamento foi escrito em grego. Et la plupart des citations viennent de la Septante. E a maioria das citações aqui vem da Septuaginta. Vous avez déjà remarqué que j'espère vous avez remarqué, les situations du Nouveau Testament Talvez, se vocês já observaram, pelo menos eu espero que vocês já tenham observado isso, que as citações do Novo Testamento, dans le Nouveau Testament, de l'Ancien Testament, Novo Testamento, que se refere ao Antigo Testamento, elles sont différentes de l'Ancien Testament. elas são diferentes do Antigo Testamento, Parce que ça vient du grec. porque essas citações vêm do grego. Bon, quand il parle de ecclésia, Quando ele fala de eclésia, dans l'Ancien Testament, Septante, no Antigo Testamento da Septuaginta, hein, le mot qui a remplacé le mot assemblée, a palavra que substituiu a palavra assembleia c'est ecclésia. é eclésia. Donc ça nous montre qu'il y avait une église dans l'Ancien Então Testament. isso não mostra D'une que certaine manière. isso nos mostra que havia uma igreja no Antigo Testamento. L'assemblée de Dieu, A Assembleia de Deus c'était l'ecclésia de Dieu. era a eclésia de Deus. Et c'était le peuple de Dieu. Não era o povo de Deus. Mais l'apôtre Paul, il fait une confession quand même. Então, aqui o apóstolo Paulo, ele faz uma confissão. Parce qu'il reprend cette expression, ecclésia de Dieu. Ele retoma essa expressão, a eclésia de Deus. Et c'est comme s'il est en train de dire, l'ecclésia de Dieu, c'est le peuple de Dieu. É como se ele estivesse dizendo, a igreja de Deus é o povo de Deus. Et c'est une ecclésia de Dieu qui dépasse le cadre juif. E é uma igreja de Deus que ultrapassa esse quadro judaico. Rappelez-vous, le mot hébreu, kahal, Vocês se lembram que a palavra hebraica kahal c'était assemblée. era assembleia. Hein? C'était l'assemblée de Dieu. Era a assembleia de Deus. Et l'assemblée de Dieu, c'était le peuple juif. E a assembleia de Deus era o povo judaico. Mais ici, il dit plus l'assemblée de Dieu, c'est les juifs. Mas aqui ele não diz que a assembleia de Deus era de judeus. L'assemblée de Dieu, c'est tous les croyants. A assembleia de Deus aqui são todos os cristãos. Et il fait plus de différence entre juifs
et païens. Então ele não faz mais diferença entre os judeus e os gentios. Hein? Le peuple de Dieu, c'est nous. O povo de Deus somos nós. Donc quand il a persécuté le peuple de Dieu, Então quando ele perseguia o povo de Deus, il a persécuté autant les païens convertis ele perseguia tanto os gentios convertidos que les juifs convertis. como os judeus convertidos. Parce que c'était le peuple de Porque Dieu. esse era o povo de Deus. Lui, quand il combattait les païens E convertis, ele, quando ele combatia contra os cristãos convertidos, c'était pas le peuple de Dieu qu'il combattait à gentios ce moment-là. não era o C'était pas le peuple de Dieu qu'il combattait quand Non. il combattait les juifs. quando ele combatia contra os judeus, não era contra o povo de Deus que ele combatia. C'était la doctrine qu'il combattait. Ele combatia era a doutrina. Mais en même temps, quand il combattait les chrétiens, Mas ao mesmo tempo, quando você luta, né, contra os cristãos, d'une certaine manière, c'est à l'église de Dieu qui s'opposait. de uma certa maneira, era a igreja que ele se opunha. Ce que je veux dire, O que eu quero dizer, c'est que ce que Paul dit là, à ce o moment-là, que Paulo quer dizer neste momento aqui, c'est qu'il fait une reconnaissance qu'il y a un seul peuple de Dieu. que ele faz reconhecimento que há só povo de Deus, Puisqu'il s'adresse aux Galates. porque ele se endereça aos Gálatas. Les Galates, c'est les païens. E os Gálatas eram eles eram gentios. Hein? Il y a un seul peuple de Dieu. Há só povo de Deus. Le peuple de Dieu, c'est l'Église. O povo de Deus é a igreja. Souvent, on pense, le peuple de Dieu, c'est Israël. Non, Frequentemente nós pensamos, o povo Não. de Deus é Israel. Não, não é. le peuple de Dieu, c'est pas Não, Israël. o povo de Deus não é Israel. Le peuple de Dieu, c'est nous. O povo de Deus somos nós. Hein? Le peuple de Dieu, c'est l'Église. O povo de Deus é a igreja. L'Église n'a pas remplacé Israël, A igreja não substituiu Israel, mais elle est la continuité mas d'Israël. ela é a continuidade de Israel. Il faut juste, je ne veux pas parler de ça maintenant, mais, Eu não vou falar sobre isso agora, mas ça, c'est en continuité de la vision d'Abraham. essa é uma continuidade daquela visão de Abraão. Hein? La vision que Dieu a donnée à A Abraham visão que Deus deu a Abraão sur sa postérité. sobre a sua posteridade. Et l'apôtre Paul, de toute façon, il va en parler plus loin de ça. E, de toda maneira, Paulo, mais longe, ele vai falar sobre isso. Donc, quand les chrétiens aujourd'hui veulent faire une séparation entre le peuple de Dieu, Israël, et le peuple de Dieu, l'Église, ils se trompent. Então, quando as pessoas hoje querem fazer uma separação entre o povo de Deus e Israel e o povo de Deus, a igreja, se enganam. Il n'y a pas deux peuples de Dieu. Não há dois povos de Deus. Il y a un seul peuple de Dieu Há somente povo de Deus, qui est fait de juifs convertis que é de judeus et convertidos, les païens convertis. gentios convertidos. C'est ça l'Israël de Dieu. Esse é Israel de Deus. L'apôtre Paul, il termine avec ça d'ailleurs son épître. Além do mais, na epístola, Paulo termina com isso. Mais les gens, même à la fin de l'épître, ils veulent faire une différence. Mesmo no final da epístola, as pessoas querem fazer uma diferença. Mais faire une différence à la fin de l'épître, Mas fazer essa diferença no final da epístola c'est n'avoir rien compris à toute l'épître. não é ter compreendido nada de toda a epístola. C'est tout. Il est en train de montrer qu'il y a une réconciliation et un seul peuple. Então ele está mostrando que aqui há uma reconciliação, só povo. Donc, verset 15. Então vamos lá para o versículo 15. Là, j'ai un peu débordé, mais sur autre Acho que chose. eu fui talvez mais além para outras coisas, mas vamos continuar. Les versets 15 et 17. Versículo 15 até o versículo 17. L'apôtre Paul, il va parler de sa conversion. O apóstolo Paulo aqui vai falar da sua conversão. Regardez comment commence le verset 15. Vocês olhem como conversa o versículo 15. En français, ça commence par mais. Em francês começa por mais, português também, mais. Mai. Mais. Quand vous voyez ce mot, Quando você olha a palavra, ça met un accent sur Dieu. isso coloca ênfase em Deus. Si vous regardez par exemple Éphésiens chapitre 2 verset 4. Se vocês olharem em Efésios, capítulo 2, versículo 4. Dans les trois premiers versets de cet épître
d'Éphésiens, qu'est-ce qu'il montre? Nos primeiros versículos dessa epístola de Efésios, o que ele mostra? Il montre l'impossibilité de se convertir, Mostra a impossibilidade de se converter, l'impossibilité du salut. a impossibilidade de salvação. Il dit, vous êtes morts, vous êtes les ennemis de Dieu. Ele diz, vocês eram mortos, vocês eram inimigos de Deus. Et parce que à cause de ça, ben, vous pouvez pas vous convertir. Então, por causa disso, vocês não poderiam se converter. Vous pouvez pas être sauvés. Vocês não poderiam ser salvos. Et puis qu'est-ce qu'il dit? Mais Dieu, Mas ele diz depois, mas Deus, c'est Dieu qui le fait. é Deus que faz. Puisque c'est impossible, Dieu le fait. Por mais que seja impossível, Deus que faz. Mais regardez le verset 15 ici, E vocês olhem o versículo 15 aqui. ça commence comment? Começa como? Mais, lorsqu'il plut à Dieu, Mas Deus. Ben, en tout cas, en français, c'est mais lorsqu'il plut à Dieu, lorsque ça a fait plaisir à Dieu. C'est Gálatas. Oui, Galates. Né? Galates chapitre 1, verset 15. 15. Mas Deus me separou. Enfin, en tout cas, je sais pas. En français, ça montre un sens que quand ça a été le plaisir de Dieu, Em francês mostra como se fosse um prazer de Deus. Em português, Dieu l'a fait. Vamos ver lá, versículo 15. Versículo 15. Como se aprouve, quando aprouve a Deus, como se pudesse agradar a Deus. Ce que ce passage montre, O que essa passagem mostra c'était que ça a été la décision de é Dieu. que foi uma decisão de Deus. La décision de Dieu de le sauver. A decisão de Deus de o salvar. La décision de Dieu, une grâce, A decisão de Deus é uma graça de se révéler à lui. de se revelar a Ele. Mais c'est pas parce que Paul il a voulu, Mas não é porque Paulo queria, c'est Dieu qui l'a fait. foi Deus que fez. Il dit quoi? Ele Mais diz, lorsqu'il a plu à Dieu de me mettre, qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère. ele diz, mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre da minha mãe, Donc Dieu l'avait mis à part, pas parce qu'il croyait. Deus não colocou ele à parte, não porque ele acreditava. Dieu l'a fait avant. Deus fez antes. Déjà au début du livre, là, au verset 1, Mesmo se vocês observarem no início do livro, no versículo 1, il dit Paul, apôtre, non de la part des hommes, ele diz, Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, mais par Dieu. Mas- Ni par un homme, mais par Jésus-Christ. nem por homem algum, mas por Jesus Cristo. Il reprend la même pensée que c'est Dieu qui nous a mis à part. Ele retoma este mesmo pensamento, que foi Deus que colocou à parte. Mais regardez bien, Dieu l'a mis à part, Mas au olhem verset 1, bem, no versículo 1, diz que Deus o colocou à parte, et au verset 15, Dieu l'a appelé. e no versículo 15, Deus o chamou. Dieu, et c'est toujours ce principe-là. E é sempre nesse princípio aqui. Dieu nous a mis à part, vous et moi. Deus nos colocou à parte, vocês e eu. Parce qu'il nous a mis à part, il nous a aussi appelés. Porque Ele nos colocou à parte, separados, Ele nos salvou. Et son appel, c'est un appel Então, irrésistible. seu chamado é um chamado irresistível. Écoutez, je viens de le dire là. Escutem, eu acabei de dizer. Il dit, mais Dieu. Ele disse aqui, mas Deus. Ça veut dire qu'avant ça, il y a une impossibilité. Significa dizer que antes disso havia uma impossibilidade. C'était impossible que l'apôtre Paul se convertisse. Era impossível que o apóstolo Paulo se convertesse. Mais Dieu l'a fait. Mas Deus fez. Parce qu'il avait mis à part. Porque Ele colocou à parte, Et parce qu'il a mis à part, il a Ele appelé. separou, então Ele o chamou. Et parce que Dieu l'a appelé, Então, porque Deus o chamou, il a répondu. Ele respondeu. C'est ça, ça s'appelle l'élection, la prédestination. Isso se chama eleição e a predestinação. C'est pas nous qui avons choisi Dieu. Não foram vocês que escolheram a Deus. Hein, il faut juste regarder, lire Éphésiens chapitre 1, É justamente ler lá em Efésios, no capítulo 1, que Dieu nous a mis à part avant la que fondation du Deus nos monde. colocou à parte, separados, antes da fundação do mundo. Et c'est l'œuvre de Dieu. É a obra de Deus. C'est pas nous qui l'avons fait. Não fomos nós que fizemos. Mais ce que je veux mettre en avant, comme l'apôtre Paul, O que eu quero colocar aqui como o apóstolo Paulo, c'est que c'est une grâce. que é uma graça. C'était pas la décision de Paul. Não foi uma decisão de Paulo. Il y a écoutez, pour chacun d'entre nous, il n'y a rien qui nous disposait à être croyants.
escutem, para todos aqui, não há nada que nos colocasse em disposição, dispostos para sermos cristãos. Dieu nous a appelés Deus nos chamou et on a répondu. e nós respondemos. Jérémie dit la même chose. Jeremias diz a mesma Il coisa, dit que Dieu l'a mis à part dès le sein de sa mère. que Deus o colocou à parte desde o seio da sua mãe. Et tout au long de la Bible, on peut voir cette réalité-là. E todo ao longo da Bíblia nós podemos ver essa realidade. Que c'est Dieu qui appelle. Que Deus é que chama. Et il nous appelle à cause de lui. Ele nos chama por causa dele. Hein? Dieu, quand il parle à Quando Israël, Deus fala a Israel, il dit c'est pas parce que tu es un peuple fort, ele diz, não é porque você é um povo forte, c'est pas parce que vous êtes grand não é porque vocês são grandes que je vous aime. que eu vos amo. Je vous aime à cause de moi. Eu vos amo por causa de mim. C'est pas à cause d'eux. Não é por causa deles. Comprenez? Compreendem isso? Dieu n'a fait pas les choses à cause de nous. Deus não faz as coisas por causa de nós. Dieu ne fait pas les choses à cause de vous. Não, Deus não faz coisas por causa de Il vocês. ne nous appelle pas à cause de ce qu'on est. Ele não nos chama por causa do que nós somos. Dieu fait tout à cause de lui. Deus faz tudo por causa dele. Parce que si Dieu faisait les choses par rapport à ce que nous sommes, Porque se Deus fizesse as coisas em relação ao que nós somos, on serait tous morts. nós seríamos todos mortos. Dieu, c'est dans sa grâce qu'il nous traite. Então Deus é na sua graça que Ele nos Et c'est dans sa trata. grâce qu'il se révèle É à na nous. sua graça que Ele se revela a Et nós. c'est dans sa grâce qu'il se fait connaître à l'apôtre E é Paul. nessa graça que Ele se revelou para o apóstolo Paulo. C'était le bon plaisir de Dieu. Esse era um bom prazer de Deus. Il a été mis à part dès le sein de sa mère. Ele foi colocado à parte, separado desde o seio da sua mãe. Deuxièmement, il a été appelé par sa grâce. Segundo, ele foi chamado por sua graça. Et troisièmement, il dit révélé à moi son fils. E terceiro, ele diz, revelado a mim o seu filho. Romains chapitre 9, verset 10. Romanos, no capítulo 9, versículo 10. Parce que souvent, on a l'impression que, voyez, on a l'impression que Dieu nous a appelés Frequentemente nós temos a impressão que Deus nos chamou parce que Dieu savait qu'on allait croire. porque Deus já sabia que nós iríamos crer. Ah, Dieu, il a appelé Paul parce qu'il savait que Paul allait croire. Ah, Deus chamou Paulo porque ele já sabia que Paulo iria crer. Ça, c'est l'argument de certaines théologies. Esse é um argumento de uma certa teologia. Dieu nous a élus parce qu'il savait qu'on allait croire. Deus nos elegeu porque sabia que nós iríamos crer. Mais le passage qu'on va lire Mas a là, passagem que nós il vamos montre ler, exactement le essa contraire. passagem que nós vamos ler mostra exatamente o contrário. Je vais le lire, chapitre Romains 9, à partir du verset 10 Romanos 9, capítulo 9, a partir do versículo 10. à 13. 10 a 13. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai. Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Foi-lhe dito a ela, o maior servirá o menor. Como está escrito, amei a Jacó e aborreci Esaú. Vous voyez le verset 11, il dit « Car les enfants n'étaient pas encore nés. Então vocês olhem no versículo 11 que diz quando essas crianças ainda não tinham nascido. Ils n'avaient fait ni bien ni mal. Eles não tinham feito nem bem e nem mal. C'est comme si Dieu dit « Mais c'est pas en fonction de ça. É como se Deus dissesse, não é em função disso. C'est pas en fonction de ça que Dieu les a choisis. Não é em função disso que Deus nos escolheu. Dieu, il n'a pas choisi l'un et l'autre Deus não escolheu um ou outro en fonction du bien ou du mal qu'ils ont fait. em função do bem ou do mal que eles fizeram. Dieu, il n'a pas tenu compte de ça parce qu'ils n'étaient pas nés. E Dieu n'a pas tenu compte de ça Deus não se deu conta, não se dava conta du bien ou du mal do bem ou do mal qu'ils auraient pu faire que eles poderiam fazer parce qu'ils n'étaient pas nés. porque eles não tinham nascido. Et il dit pour que le dessein d'élection subsiste. Ele diz para que esse desenho da eleição subsista. Si
Si on dit Dieu nous a élus parce qu'il savait déjà, Se nós dissermos se Deus nos elegeu porque ele já sabia, eh bien ce qu'il dit dans la suite du verset, ça s'annule. mas isso, o que diz aqui em seguida deste versículo anula isso. Afin que le dessein d'élection de Dieu subsiste sans dépendre des œuvres. Diz assim, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme. Si Dieu il a choisi les gens parce qu'il savait qu'ils allaient faire le bien ou le mal, Se Deus escolhesse as pessoas porque ele já sabia quem iria fazer o bem ou o mal, le dessein d'élection il ne subsiste pas. esse propósito da eleição não iria subsistir. On annule l'élection. Nós anulamos a eleição. En gros, il dit, si c'est par les œuvres, Então, na verdade, ele disse, não é pelas obras, hein, selon le bien et le mal, segundo o bem ou o mal, ça annule l'élection. isso iria anular a eleição. Et si ça annule l'élection, Se anula a eleição, ben ça annule les œuvres aussi, la grâce aussi. anula-se a graça também. Parce que ça bâtit une élection sur les œuvres. Porque se construiria uma eleição sobre as obras. Donc l'apôtre Paul, il nous parle de son appel, Então, Paulo nos fala de sua chamada, réalisant que c'est toute l'œuvre de la grâce de Dieu. compreendendo que tudo é uma obra de graça de Deus. Et en même temps, au verset 16, il donne une raison intéressante. Ao mesmo tempo, lá no versículo 16, ele dá uma razão interessante. Il dit, de révéler à moi son fils, afin que j'annonce parmi les païens. Diz, revelar o seu filho em mim, para que eu anunciasse entre os gentios. Et ça, c'est intéressant parce que ça nous montre que nous ne sommes pas une fin en nous-mêmes. É interessante essa passagem porque nos mostra que nós não somos o fim em si mesmos. Hein? Dieu se fait connaître à nous, Deus se faz conhecer a nós. mais pour quelle raison? Por qual razão? Est-ce que je suis le but de Dieu? Eu sou o objetivo de Deus? Non. Não. Le but de Dieu, c'est lui-même. O objetivo de Deus é Ele mesmo. Mais il me sauve Ele me salva pour que j'annonce. para que eu anuncie. Et le mot annonce, c'est le même mot que de la famille du mot évangile. A palavra anunciar vem da mesma família da palavra evangelho. Donc, l'apôtre Paul, il dit, afin que j'annonce O l'évangile. apóstolo Paulo diz, a fim que eu anuncie o evangelho. Dieu ne nous a pas sauvés juste pour nous sauver, Deus, ele não nos salvou pas seulement pour nous sauver. não somente para nos salvar. Dieu nous a sauvés pour son but à lui. Deus nos salvou para o nosso objetivo nele. Mais comment on peut contribuer à son but à lui? Mas como nós podemos contribuir nesse objetivo dele? En annonçant l'évangile. Anunciando o evangelho. Et le but, c'est Dieu. E o objetivo é Deus. Si Dieu nous a fait la grâce de se révéler à nous, Se Deus nos faz a graça de se revelar a nós, le but, o objetivo, ce qui devrait en résulter o que deverá resultar dans nos propres vies, na nossa própria vida, c'est d'annoncer é de l'évangile. anunciar o evangelho. Ça, c'est ce que Dieu veut. É isso que Deus quer. Pour que nous le fassions connaître aux autres. Para que nós o levemos a outros, para que nós o levemos para outros o conheçam, para que outros o conheçam. Ça, c'est ce que Dieu veut. É isso que Deus quer. L'évangile, si Dieu nous l'a révélé, c'est pas juste pour nous. Então o evangelho, se Deus nos deu, não é somente para nós. Nous ne sommes pas une finalité. Nós não somos uma finalidade. C'est lui le but. Ele é o objetivo. Il se révèle pour que je le fasse connaître. Ele se revela para que nós Pour que je fasse connaître lui. para que nós levemos a outros o conhecimento dele. Ok. Les versets 16 à 24. Então é isso, versículo 16 até o 24. L'apôtre Paul, il va parler il va parler des différents voyages qu'il a fait. O apóstolo Paulo, ele vai falar de diferentes viagens que ele fez. En fait, il va montrer ça pour expliquer que l'évangile, il n'a pas reçu de la part d'autres hommes. Ele vai mostrar isso para demonstrar que o evangelho não recebeu de outros homens. Il n'a pas reçu des apôtres. Ele não recebeu dos apóstolos. Il n'a pas reçu des hommes. Ele não recebeu de homens. Il les a rencontrés, les apôtres. Ele encontrou com os apóstolos, Mais c'est pas d'eux qu'il a reçu l'évangile. mas
não foi deles que ele recebeu o Il est evangelho. allé à Jérusalem, Ele foi para Jerusalém. mais la première fois qu'il est allé, il n'a pas nécessairement rencontré des gens. Na primeira vez que ele foi, necessariamente ele não encontrou pessoas. Hein? Donc, son but, c'est d'établir que son évangile, il vient de Dieu. O objetivo é estabelecer que o evangelho dele vem de Deus. Bon, il parle qu'il est allé en Arabie. Ele fala que ele foi para a Arábia. Et l'Arabie, c'est pas l'Arabie comme on l'entend aujourd'hui. E a Arábia não é a Arábia como nós ouvimos Et hoje. L'Arabie, si vous voulez, c'était le pays des Nabatéens. Então a Arábia aqui era o país dos Nabatéens. Nabatéens, vous avez entendu de Petra, la ville de Petra, en Sim, Jordanie. vocês já ouviram falar de Petra, a cidade de Jordânia. Hein, c'est une cité qui est au milieu des falaises. Era uma cidade no meio de dunas. Des falaises, des montagnes. Des montagnes. Cidade no meio de montanhas. Hein? Et donc, aujourd'hui, c'est un lieu archéologique visité, trop visité Então, même. é um lugar arqueológico muito visitado. Mais ça, c'est le hoje. pays des Nabatéens. Então, hoje era Donc, o país dos... c'était le sud de la Syrie, de Damas. Então, era a Jordânia, era o sul, né, que hoje é o sul da Síria. Et ça descendait ça descendait peut-être vers le Yémen et ces régions-là. Então, descia Pour aller em direção bien au sud. ao Iêmen, era para o sul. Donc, c'est là que l'apôtre Paul est allé. Então, foi lá que o apóstolo Paulo foi. Il est resté un certain temps. Qu'est-ce qu'il a fait? Ele ficou lá por um certo tempo. O que ele fez? Ben là, il est allé là probablement prier, chercher la face de Dieu. Et c'est là que Dieu lui a parlé. Ele foi lá provavelmente para orar, procurar a face de Deus. Né? Et c'est intéressant de voir que l'apôtre Paul, il a pris le temps. É interessante de ver que o apóstolo Paulo ele tomou esse tempo. Combien de temps exactement, c'est difficile à dire, mais il a pris le temps de connaître Dieu. Quanto tempo necessariamente nós podemos dizer, mas ele tomou esse tempo para conhecer a Deus. Après, il dit 3 ans plus tard, je montais à Jérusalem. Depois ele diz 3 anos depois eu subi a Jerusalém. Bon, je vais passer sur le détail, mais 3 ans, c'est probablement 3 ans après sa conversion, pas 3 ans après l'Arabie, mais bon, c'est un détail. Eu vou passar sobre isso rapidamente. 3 anos depois, não é depois que ele voltou da Arábia, mas depois da sua conversão. Donc, il est allé là à Jérusalem après. Então, depois ele foi a Jerusalém. Il est allé pour rencontrer les apôtres. E ele foi para encontrar os apóstolos. Il dit qu'il a rencontré... il a rencontré que Jacques, il dit. Então, ele diz aqui que ele encontrou Jacques, le frère du Seigneur, Tiago. Celui qui a écrit l'épître. Ele encontrou o Tiago, o irmão do Senhor, ele que escreveu a En fait, epístola de il Tiago. dit qu'il y est allé, le mot grec dit qu'il y est allé pour rencontrer quelqu'un. E a palavra grega diz lá que ele foi para encontrar alguém. Donc, son but, c'était pas d'apprendre quelque chose de la part de Jacques. Então, o seu objetivo não era para aprender alguma coisa da parte de Tiago. Parce que c'est son argument ici. Il veut montrer qu'il n'a pas appris le message des apôtres. Esse é o argumento que ele tem aqui. Ele quer demonstrar que ele não recebeu de apóstolos. Les autres l'accusaient d'avoir reçu, de donner un évangile qu'il avait reçu, que bon, c'était pas vraiment ça. E as pessoas acusavam, ele dá esse evangelho, ele recebeu, mas não era, verdadeiramente não era isso. Quand il est allé, ce qui veut dire, c'est quand il est allé à Jérusalem, Que ele dizer, quando ele subiu a Jerusalém, foi a Jerusalém, il a rencontré les gens qu'il a rencontrés. ele encontrou pessoas que ele já havia encontrado. Hein, et on ne lui a pas dit, ah, ton évangile, c'est un mauvais évangile. Na parte? On ne lui a pas dit que son évangile, c'était un mauvais E eles évangile. não disseram a ele, teu evangelho é um evangelho ruim. Il a rencontré Jacques, Ele encontrou Tiago, mais on voit que finalement, ce que l'apôtre Paul voulait, mas finalmente nós vemos aqui o que o apóstolo Paulo queria c'est contribuer au progrès de l'évangile. era de contribuir ao progresso do evangelho. Ce que Paul voulait, c'était un partenariat avec les gens de Jérusalem. O que ele queria era um companheiro, né, de alguém de Jerusalém. Voilà, travailler avec les gens de Jérusalem. Trabalhar com alguém de Jerusalém.
Et l'apôtre Paul, il fait un serment que, regardez au verset 20, dans ce que je vous écris, voici, devant Dieu, je ne mens point. Verset 20. Versículo 20, olha o que ele Termine. disse. Quanto ao que lhes escrevo, afirmo diante de Deus que não minto. L'apôtre Paul, ici, on pense qu'il utilise une formule juridique romaine Aqui nós de son époque. pensamos que o apóstolo Paulo ele utiliza de uma forma jurídica romana da sua época. Il était prêt à présenter son cas Ele estava pronto para apresentar um caso au jury des croyants de Galatie. Comme un jury. como um júri para as pessoas da Galácia. En fait, ils avaient entendu, les gens de Galatie, ils avaient entendu une chose négative sur Paul. Então, talvez as pessoas da Galácia escutaram coisas negativas de Paulo. Mais là, Paul, il est en train de leur expliquer autre chose. Mas aqui Paulo ele está mostrando a eles outra coisa. Donc il était prêt à se défendre devant eux. Então ele está C'est ça qu'il veut dire. pronto. Ele está pronto para se defender diante deles. É isso que ele está dizendo aqui. Ces églises, elles avaient seulement les églises où l'apôtre Paul est allé après, les églises de Cilicie et de Syrie, elles ne connaissaient pas Paul. E as igrejas que ele iria depois, a Síria, a Sicília, eram igrejas que não conheciam Paulo pessoalmente. Elles avaient entendu quelque chose de négatif par rapport à lui. E elas escutaram coisas negativas em relação a ele. Elles avaient entendu, il veut détruire la foi. Eles ouviram, né? Ele quer destruir a fé. Mais maintenant, il prêche Mas la agora foi. ele prega a fé. Mais il veut terminer maintenant là, mais l'expression qu'il emploie, la foi. Eu vou terminar agora, mas é a expressão que ele emprega, a fé. Quand dans la Bible, on voit cette expression, la foi, Na Bíblia, nós vemos essa expressão a fé, ça ne fait pas nécessairement référence à la foi personnelle. não faz necessariamente referência a uma fé pessoal. Quelqu'un a la foi, Alguém, às vezes, mais la foi elle-même, c'est autre chose. mas a fé nela mesma é outra coisa. Dans Jude au chapitre 3, Em au Judas, verset 3, Judas capítulo 3, versículo 3, Jude il dit, Judas diz: bien-aimé, Bem amado, je désirais vivement vous écrire eu desejo vivamente vos escrever au sujet de notre foi a respeito commune. da nossa fé comum. Je me suis senti obligé Eu me senti obrigado de vous envoyer cette lettre de vos enviar esta carta pour vous exhorter para vos exortar à combattre pour la foi a combater pela fé qui a été transmise aux saints foi transmitida aos santos une fois pour toutes. uma vez por todas. C'est quoi cette foi transmise aux saints? O que é essa fé que foi transmitida aos santos? C'est pas le fait de croire. Não é o efeito de crer. La foi, c'est le contenu de ce que nous croyons. A fé é o conteúdo do que nós cremos. Et l'apôtre Paul, ce qui combattait, O apóstolo Paulo, que ele c'est ce que les combatia, gens croyaient. era o que as pessoas acreditavam. La foi, si vous voulez, c'est la doctrine chrétienne. A fé, a fé é a doutrina cristã. C'est le contenu de ce que nous croyons. É o conteúdo que nós cremos. Moi, je peux dire j'ai la foi, Eu posso dizer eu tenho a fé, mais quand je dis ma foi mas quando eu digo a minha fé c'est ça. minha fé é isto. Ma foi, c'est une chose. Minha fé é uma C'est les coisa. choses dans lesquelles je crois. É a coisa na qual eu creio. Mais j'ai la foi dans ces choses-là. Então eu tenho a fé nesta coisa. Comprenez la différence? Vocês compreendem essa Il y a la diferença? dimension subjective de la Há foi. uma dimensão subjetiva da fé. Ah, je crois dans le Seigneur Jésus. Eu creio no Senhor Jesus. Mais nous avons un corps de foi, Mas nós temos un corps de doctrine, si vous voulez. nós temos corpo na doutrina. C'est ça la foi. Esta é a fé. C'est ce en quoi nous croyons. É aquilo no qual nós cremos. Et ici, ce que l'apôtre combattait, E aqui o que o apóstolo Paulo combatia c'est cette foi-là. é esta fé.
il combattait les chrétiens, mais il combattait la doctrine. Ele combatia os cristãos, mas ele combatia a doutrina. Il combattait ce que les gens croyaient. Ele combatia o que as pessoas Parce que acreditavam. comme je l'ai dit tout à l'heure, Como eu disse agora há pouco, dire qu'un crucifié pourrait être assis sur le trône dizer que um crucificado está sentado no trono et que c'est à cause de ce crucifié qu'on peut se tenir debout devant e Dieu, é por causa desse crucificado que nós podemos ficar de joelho diante de Deus, ça c'est un blasphème. isso é uma blasfêmia. Donc l'apôtre combattait cette croyance. Então, apóstolo Paulo, Cette foi. ele combatia essa crença. Mais après la révélation, Então, depois da revelação, il prêchait cette foi-là. ele pregava essa fé. Il prêchait cette doctrine. Ele pregava essa doutrina. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on voit là? Une transformation de Então, o que l'apôtre nós Paul. vemos aqui é uma transformação do apóstolo Paulo. Et ces gens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils glorifiaient Dieu au sujet de Paul. E o que as pessoas fizeram? Glorificavam a Deus por causa de Paulo. Que ça nous montre juste une chose, Isso nos la mostra- victoire de Dieu. Isso nos mostra uma coisa, a Celui- vitória de Deus. Celui qui persécutait l'Église, Aquele que perseguia a igreja. après que la grâce de Dieu l'a touché, Depois que a graça de Deus o tocou, il est devenu un prédicateur de ce qu'il combattait. ele se tornou um pregador daquilo que ele combatia. Donc, l'argument final de Paul, en définitive, Então, definitivamente, o argumento final de Paulo c'est que tout ce qu'il a reçu, c'est par grâce. que tudo que ele recebeu é por graça. Mais, pour terminer, je vais juste lire une parole de John Stott. E para terminar, eu vou somente ler uma palavra de John Stott. C'est pas ce que l'apôtre Paul dit. Não é, Ce n'est pas ce que l'apôtre não Paul é dit. sobre o que o apóstolo Paulo disse, Mais c'est une réflexion qu'on peut avoir par rapport à ce qu'il dit. mas é uma reflexão que nós podemos ter em relação ao que ele disse. Si Paul avait raison en affirmant que son évangile Se Paulo tivesse razão afirmando que seu evangelho n'était pas de l'homme mais de Dieu, não era do homem, mas de Deus, dans ce cas, nesse caso, rejeter Paul rejeitar Paulo revient à rejeter Dieu. retorna a rejeitar a Deus. S'il a eu une révélation de la part de Dieu, Se ele teve uma revelação da parte de Deus, et si c'était vrai, se é verdade et qu'on rejette l'évangile de Paul, que nós rejeitamos o evangelho de Paulo, on rejette Dieu. nós não estamos rejeitando a C'est un Deus. peu ce qu'il dit au début du É chapitre. pouco que ele disse no início do capítulo. Quand il dit, vous vous éloignez de Dieu, vous vous détournez de quando ele Dieu. diz, vocês se desviaram de Deus, foram para longe de Deus. Mais ce qu'on devrait garder, nous, ce soir, là, dans nos pensées, Então, que nós temos que guardar nos nossos pensamentos c'est que esta noite, tout ce qui vient que tudo que vem, de la part de Dieu est une grâce. que da parte de Deus, é uma graça. Nous sommes ici par la grâce de Dieu. Nós estamos aqui pela graça de Il se Deus. fait connaître à nous par grâce. Ele se faz conhecer a nós pela sua graça. Et ce que Dieu fait, il le fait indépendamment de ce que nous E sommes. o que Deus faz, Ele faz independente do que nós somos. Donc Dieu peut nous utiliser chacun d'entre nous. Deus pode nos utilizar, cada um de nós aqui. Si Dieu a utilisé un meurtrier comme Paul, Se Deus utilizou um assassino como Paulo, s'il a utilisé un homme comme moi, se Ele utiliza um homem como eu, il peut utiliser n'importe qui. Ele pode utilizar não importa quem. Et regardez, l'apôtre Paul, il donne son témoignage ici. Então, olhem, apóstolo Paulo aqui, ele dá o seu testemunho. La plupart du temps, quand les gens donnent leur témoignage, qu'est-ce qu'ils font? A maioria das vezes, quando as pessoas dão testemunho, o que elas fazem? Enfin, souvent. Bem, frequentemente, Ils se glorifient de ce qu'ils étaient avant. eles se glorificam do que eles eram antes. Ah, avant, j'étais ceci. Antes eu era assim, Ah, j'étais un bandit. eu era um bandido, Ah, j'étais un drogué. eu era um drogado. Et puis, on met plus en avant ce qu'on était Nós colocamos mais ênfase no que nós éramos que ce que Dieu a fait pour nous do que délivrer. Deus fez para nos livrar. Mais l'apôtre Paul, non. Mas o apóstolo Paulo não. Paul, il se vante pas de ce qu'il est. Ele não se vangloria no que ele é. Mais il met en avant la grâce de Dieu qui l'a délivré de ce qu'il Mas était. antes ele coloca a graça de Deus que o livrou do que quem ele era. Amen. Amém.